Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. A média oradora espírita, Dona Maíse Braga, conta que Chico Xavier, antes das reuniões, fazia uma leitura edificante, fazia uma prece, e sempre convidava alguém para fazer uma palestra. Enquanto isso, ele psicografava. E passou a acontecer, depois de um certo tempo, que um cachorro chegava e deitava logo antes da primeira fila, desde o início da reunião, e permanecia até o final dela, como se estivesse assistindo a palestra, assistindo ao evento. Então, as pessoas, depois de um certo tempo, passou a comentar porque ele ia toda semana. Ele ia, no entanto, seu dono não ia. E as pessoas sabiam de quem se tratava, quem era o seu dono. E passava a perguntar por que o dono não vem. Mas ele não faltava. Toda a reunião, lá estava ele, deitado, antes da primeira fila. Aí até o próprio Chico ficou preocupado com aquela situação e resolveu perguntar a Emmanuel por que o cachorro toda semana ia e o seu dono não comparecia. Emmanuel então disse para ele: Chico, fique tranquilo, eu vou te mostrar. Preste bastante atenção. E Chico então passou a observar. Iniciou seus trabalhos e tudo. Depois observou que um grupo de espíritos se aproximou do cachorro e passou a irradiar sobre ele uma energia, como quem ministrasse um passe. E sobre ele, bons fluidos. E também o próprio ectoplasma. Ectoplasma é uma substância que sai dos médios de efeitos físicos, que permite a materialização de objetos, de espíritos. Então, o próprio corpo do animal ficava cheio daquele ectoplasma, uma substância invisível. E quando terminava a reunião, o cachorro se levantava e ia embora. Quando chegava em casa, o dono ainda brigava com ele. Por onde você andou? Está sumido desde cedo? E Chico, então, pôde observar que o cachorro, quando chegava em casa, ia no meio da casa e sacudia todo, espalhando toda aquela energia que estava sobre o seu corpo, inclusive chegando no próprio dono. Era o benefício chegando até ele. Então Emmanuel comentou com Chico: Chico, a mãe desse rapaz, do dono do cachorro, é desencarnada. É uma pessoa com merecimento. Então ela pediu aos benfeitores espirituais que pudesse ajudar o seu filho, irradiando sobre ele energias, até que ele tivesse
a iniciativa de, por sua própria conta, comparecer a um trabalho espírita. E assim, meus irmãos, podemos ver que os espíritos desencarnados continuam com seu amor, com a sua preocupação voltada para aqueles a quem ama, especialmente os filhos. Tal situação ocorria na casa espírita, mas não quer dizer que os animais comparecem somente na casa espírita. Conforme o próprio Jesus ensinou, onde 2 ou mais pessoas se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Então, onde houver uma reunião voltada para Deus, para Jesus, os animais podem comparecer e serem beneficiados da mesma forma. Então, aquele cachorro contribuía para o seu dono, pois que os próprios espíritos o conduziam até a reunião, para que ele fosse beneficiado e levasse a energia para casa. Então, meus irmãos, quanto exemplo de luz, de força da espiritualidade, do amparo do alto, da proteção divina, nós temos. Os próprios animais são utilizados com esse objetivo. Então, confiemos e sigamos adiante com bons pensamentos, com a nossa oração, com o sentimento voltado para Deus. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.